Olá, queridos amigos, aqui nos encontramos mais uma vez no nosso canal, na Seara Espírita, com o nosso estudo do Evangelho de Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar a lição de número 51, onde o Chico nos fala com muita propriedade da unificação no movimento espírita. Vejamos o que o Chico nos fala. Não entendo a unificação sem união. A unificação espírita no Brasil tem esbarrado no personalismo daqueles que se dispõem a promovê-la. Não estou fazendo crítica a ninguém, mas quem ocupar um cargo de liderança deve ser o primeiro a preocupar-se, ele mesmo, com a exemplificação do Evangelho. Então, quando a gente começa a observar as obras de Chico Xavier era um líder dentro do nosso movimento espírita. Líder de peso, de moralidade, de bondade, exemplificava o Evangelho na sua vida diária. Chico Xavier é um exemplo a ser seguido por todos nós que nos candidatamos ao serviço da mediunidade. E ele fala assim que os médiuns que estão há muito tempo ocupando um cargo dentro da liderança do movimento espírita deve ser o primeiro a se preocupar com a sua exemplificação do Evangelho. Deve ser aquele que, com a sua humildade, incentiva os outros a iniciarem no trabalho do bem. Muitas vezes esses médiuns são personalistas, que estão na frente do movimento, se acham mais importante do que as outras pessoas, sofrem de um delírio gigantesco de grandeza espiritual, sendo que, na verdade, os mais grandes, os baluartes da doutrina espírita se fizeram menores. Agiram com humildade, com simplicidade. Chico Xavier é um exemplo de bondade, de amor, e agia com humildade, com simplicidade, com amor, com abnegação, coisa que hoje nós não estamos vendo dentro do movimento espírita. Muitas vezes as pessoas fazendo o movimento espírita para a elitização. O movimento espírita sem a presença do Evangelho de Jesus, onde não existe uma unificação, porque não tem união. Os próprios espíritas estão se destruindo através da crítica, do personalismo. Hoje a gente vê muito no nosso movimento espírita médium brigando com outro médium, brigando e escancarando nas redes sociais as suas discussões, as suas divergências, os seus pontos de vista, como se estivessem no direito de exercer toda essa atitude, como se eles tivessem a verdade em suas próprias mãos, como se eles fossem detentores da verdade. Não é. Agindo assim, demonstra claramente que eles estão agindo no puro personalismo, na sua própria vaidade, exacerbando essa vaidade doentia. Então Chico fala assim que a unificação, para que ela aconteça no movimento espírita, tem que ser com muita união. Tem que ser com união. Aqueles que estão à frente têm que se unir. Tem que ser mais humilde, tem que dar oportunidade para aquele que está chegando, tem que ir para a prática do Evangelho. Quando a gente vê o Chico Xavier, um exemplo que nós temos, as caravanas chegavam em Uberaba para visitá-lo e ele pegava o povo sob a orientação de Emmanuel e ia para a periferia. O povo chegava bem vestido, todo engravatado. O povo queria ver o fenômeno da mediunidade, mas antes que isso acontecesse, o Chico convidava a todos a uma peregrinação às periferias de Uberaba, à periferia de Uberaba, exemplificando o Evangelho de Jesus.
Porque o verdadeiro líder não é aquele que tem mais cargos, não é aquele que ocupa o cargo mais importante da liderança do movimento espírita. O verdadeiro líder espírita é aquele que se preocupa com a exemplificação do Evangelho, como foi Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Egorina Cunha, Kai Barchutel, Eurípides Barçanufo e tantos outros missionários que passaram pela terra, exemplificando o Evangelho de Jesus e agindo com humildade, porque o orgulho, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, nos afasta de Deus, e a humildade nos aproxima do nosso Pai Celestial. Então que este Pai Celestial nos abençoe e nos dê muita paz, saúde e alegria.